Não é sobre ele ou ela. É sobre aquela parte de você que aprende a se calar para caber no mundo. Existe uma ferida silenciosa que muita gente carrega sem nome. É o momento em que você teve uma ideia que parecia verdadeira. Sobre Deus, sobre o mundo, sobre como as coisas deveriam ser. E não disse nada. Porque o contexto não deixava. Porque ia parecer loucura. Porque era mais fácil engolir do que enfrentar o que viria depois. A gente aprende isso cedo. Na escola, quando uma resposta diferente vira piada. No trabalho, quando uma discordância vira problema. Em casa, quando uma crença diferente vira conflito. E pouco a pouco a gente vai construindo uma versão de si mesmo que é aceitável, que cabe, que não causa atrito. Vai guardando o restante num lugar interno onde ninguém acessa. O Queijo e os Vermes, de Carlo Ginzburg, é a história de um homem que não fez isso, que não conseguiu fazer isso e que pagou com a vida. Antes de seguir, preciso que você guarde uma coisa. Este livro não é uma história medieval distante, é um espelho, e o que ele revela sobre liberdade, pensamento e poder pode ser desconfortável de uma maneira muito específica. O homem se chamava Domenico Scandella. Todo mundo na aldeia o conhecia como Menóquio. Era moleiro no Friuli, região do norte da Itália, no século XVI. Sabia ler, sabia escrever. Coisa rara para alguém da sua posição. Tinha 7 filhos, 2 moinhos, alguns campos arrendados. Foi magistrado da aldeia. Administrou a paróquia. Era, a todos os olhos, um homem de bem. Conhecido desde criança pelos vizinhos. Desde moleque com o nariz sujo, disse um deles. Alguém que discutia na praça, na taverna, no caminho para a montanha. Que todo mundo ouvia com uma mistura de curiosidade e desconforto. Que todo mundo gostava, mas que ninguém sabia bem como lidar. E então, um dia de 1583, alguém o denunciou à Inquisição. A tese que quase todo mundo erra sobre Menóquio é esta. Ele não foi destruído pela maldade dos inquisidores. Ele foi destruído pelo impulso irrefreável de pensar em voz alta numa época que punia isso com a morte. E a pergunta que fica, a pergunta que o livro não nos deixa escapar, é: quanto de você já foi silenciado pela mesma lógica? Para entender Menóquio, você precisa entender o que ele acreditava. E o que ele acreditava era diferente. Quando os inquisidores finalmente o interrogaram, em fevereiro de 1584, esperavam encontrar um luterano, ou talvez um anabatista, alguma heresia conhecida, classificável, arquivável. O que encontraram foi outra coisa. Menóquio disse a eles com toda a calma e segurança do mundo que no princípio existia um caos, uma grande matéria indigesta, sem forma, sem nome, e que desse caos, como leite batido que coagula, se formou uma massa, como queijo. E do queijo nasceram vermes. E esses vermes foram os anjos. E entre todos os anjos, o mais poderoso e sábio veio a ser Deus. Pensa nisso um momento. Não a teoria em si, mas o que ela representa. Um moleiro do século XVI, sem formação teológica, sem acesso às universidades, sem conhecer latim além do credo e do Pai Nosso. E ele está sentado diante dos inquisidores explicando como o universo foi criado. Com a mesma tranquilidade de quem explica como se faz pão. Os inquisidores ficaram atônitos. Era a cosmogonia mais estranha que tinham visto em anos de processos. Eu sei o que você está pensando. Isso parece delírio. Mas espera. Porque Ginzburg vai mostrar que essa imagem do cosmos nascendo como queijo fermentado é quase idêntica a mitos cosmogônicos de povos da Ásia Central que Menóquio jamais poderia ter lido. No mito indiano mencionado nos Veda, a origem do cosmo é explicada pela coagulação das águas do mar primordial, batidas pelos deuses criadores. Entre os povos das estepes, as águas se cobrem de uma camada sólida, como a que se forma sobre o leite, de onde saem plantas, animais, homens e deuses. A mesma imagem, o mesmo mecanismo, separados por continentes e séculos. Não era loucura, era memória. Era uma camada antiquíssima da experiência humana que o poder institucional tinha soterrado durante séculos.
e que em Menóquio ressurgiu com uma força surpreendente, intacta, como se nunca tivesse saído. E isso muda tudo sobre como você lê o livro. Mas a história não parava no queijo. Menóquio tinha opiniões sobre tudo. Sobre o Papa. Homem como nós, mas com mais dignidade. Sobre os sacramentos. Mercadorias, invenções dos padres para nos comer a alma antes do nascimento e continuar comendo-a até depois da morte. Sobre a confissão. Ir se confessar com padres ou frades é a mesma coisa que falar com uma árvore. Sobre o batismo. Quando nascemos, já estamos batizados, porque Deus, que abençoa todas as coisas, já nos batizou. Sobre a missa. Justificada apenas como instrumento de civilidade, para que os homens não sejam como animais. E havia mais. Sobre a tolerância religiosa, Menóquio dizia que o Espírito Santo era dado a todos igualmente. Cristãos, turcos, judeus, hereges. Que de algum modo todos se salvariam. Que a lei fundamental era simples: amar a Deus e ao próximo. O resto, dizia ele, eram invenções dos padres para lucrar. Ele não sussurrava essas coisas, as gritava na praça, nas tabernas, caminhando para Griso ou Daviano. Não se importando com quem fala, testemunhou um vizinho. Discutia com o pároco, com os conterrâneos, com quem topasse, e quando alguém tentava calar ele, respondia com mais argumentos. 30 anos. Por 30 anos, Menóquio disse essas coisas e os vizinhos ouviram, e ninguém denunciou. Até 1583. Aqui está a virada. Você vai entender por que isso incomoda tanto. Ginsburg, o historiador, não está apenas contando a vida de Menóquio. Ele está colocando uma questão metodológica gigante no centro do livro. Como as pessoas das classes subalternas, os camponeses, os artesãos, os moleiros, processavam o conhecimento. O que acontecia quando um homem sem acesso à cultura oficial entrava em contato com textos escritos? Menóquio leu. Leu a Bíblia em língua vulgar, o Decameron de Boccaccio, as Viagens de Mandeville, aquele livro de viagens fantásticas que descrevia pigmeus, gigantes e povos com costumes inimagináveis. Um poema veneziano chamado Il Sogno di Caravia, a legenda áurea dos santos. Uma lista heterodoxa, passada de mão em mão numa rede de leitores rurais que a história oficial quase não registra. Livros emprestados por padres, por mulheres da aldeia, por comerciantes de madeira, por amigos que encontravam volumes esquecidos em cartórios. Mas o que Ginsburg percebe, e esse é o coração do livro, é que Menóquio não absorvia esses textos. Ele os filtrava. Passava-os por um crivo que já existia dentro dele, feito de experiência cotidiana, de tradição oral, de uma cultura camponesa que nunca foi escrita, mas estava completamente viva. E o que saía do outro lado tinha muito pouco a ver com o que estava escrito. Menóquio leu a história da criação no Fioretto della Bibbia, um texto medieval que fala de uma matéria primordial, de um caos inicial, e extraiu disso a sua cosmogonia do queijo. Não estava escrito assim. Ele colocou sua experiência de moleiro, de homem que via a matéria se transformar todos os dias, e reescreveu a cosmogonia com as ferramentas que tinha à mão. O texto foi o gatilho. O pensamento era dele. Pensa um segundo. Você também faz isso. Quando você lê algo que ressoa, um livro, um artigo, uma ideia, é porque ele vai ao encontro de algo que você já sabia, mas não tinha palavras para dizer. A novidade não cria a crença. Ela nomeia o que já estava lá. Isso é o que Ginsburg chama de circularidade cultural. A troca de influências entre a cultura dominante e a cultura popular não é de cima para baixo, como se os camponeses apenas recebessem passivamente o que os letrados produziam. Vai nos dois sentidos. A cultura popular tem sua própria lógica, seus próprios mitos, suas próprias cosmologias. E quando entra em contato com a cultura escrita, não a absorve, a transforma, filtra, reescreve segundo seus próprios termos.
Menóquio é a prova mais extraordinária disso. Um ponto onde o subterrâneo emerge com violência à superfície, onde uma camada de pensamento que existia sem nome, sem registro, sem autor, de repente ganha voz. Porque um homem não consegue ficar quieto. E é por isso que os inquisidores não sabiam o que fazer com ele. Não era luterano, não era anabatista, não era nenhuma heresia catalogada. Era outra coisa, mais antiga, mais difusa, mais perigosa, porque não tinha origem identificável, não tinha líder a prender, não tinha texto a queimar. O primeiro interrogatório foi em 7 de fevereiro de 1584. E aqui começa uma das coisas mais surpreendentes do livro. Menóquio falou. Não apenas falou, discursou. Com segurança, com argumentos, com uma estranha mistura de humildade retórica e insolência real. Amigos e familiares tinham tentado aconselhá-lo. Fale pouco. Responda só o que for perguntado. Um ex-advogado que encontrou por acaso numa casa de amigos disse para admitir culpa e negar tudo. O próprio pároco, que tinha sido o responsável pela denúncia, escreveu-lhe uma carta na prisão sugerindo que prometesse total obediência à Santa Igreja. Menóquio não fez nada disso. Tinha prometido aos conterrâneos que, se caísse nas mãos da justiça, falaria tanto que surpreenderia a todos. Era dia 28 de abril quando finalmente falou sem restrições, na presença do inquisidor e do magistrado de Portogruaro. E então abriu tudo. Começou pela opressão dos ricos contra os pobres. Pelo latim nos tribunais, uma traição aos pobres, que não sabem o que se está dizendo e são enganados. Pelo Papa e pelos cardeais que arruinam os pobres com seus campos arrendados. E foi escalando, bloco por bloco, durante horas, construindo um argumento que nunca perdeu o fio. O vigário-geral, o inquisidor, o magistrado, todos ficaram atônitos. Ali estava um moleiro que, com vocabulário cotidiano, queijo, vermes, carpinteiro, trabalhador, criança no ventre da mãe, rebanho, conseguia construir uma teologia completa, coerente, radicalmente diferente da ortodoxa, que citava passagens da Escritura de memória, que respondia às perguntas dos teólogos com analogias que eles não conseguiam refutar pela lógica, apenas pela autoridade. Guarda isso. Vai voltar daqui a pouco. Ao final do processo, Menóquio foi condenado como não só um herético formal, mas também um heresiarca, aquele que cria e espalha heresia. A sentença foi 4 ou 5 vezes maior que as sentenças comuns. Impiedosa na linguagem. Tua boca imunda, teu julgamento profano, ladraste também contra as santas palavras. Uma verborragia que Ginsburg lê como sintoma, os inquisidores tentando, com palavras, expressar o tamanho do espanto diante de algo que não sabiam nomear. E a pena? Prisão perpétua. Confinado entre as paredes de Concórdia. Mas havia algo que a sentença não conseguia classificar. Os inquisidores precisaram associar as ideias de Menóquio a um filósofo antigo, não nomeado, porque não encontravam categoria conhecida para encaixar aquele moleiro do Friuli. Ele havia chegado a lugares que a história oficial do pensamento não registrava como habitáveis por homens da sua condição. E isso, mais do que qualquer heresia específica, era o que perturbava. Depois de quase 2 anos de cárcere, uma prisão rude, terrosa, escura e úmida, Menóquio estava destruído fisicamente. Fiquei 4 meses sem levantar da cama. As pernas incharam, quase perdi a audição. Fiquei fraco e quase fora de mim. Seu filho Zianuto, o único que tinha lutado por ele durante o primeiro processo, que tinha procurado advogados, ido falar com o inquisidor, conseguido declarações de boa conduta, estava morto. Os outros filhos o consideravam um peso, uma desonra para a aldeia, uma ruína para a família. O escrivão do Santo Ofício anotou. O prisioneiro parecia, enquanto falava, insensato, de corpo inválido e mal disposto. E então Menóquio escreveu uma carta.
Pediu misericórdia. Ajoelhou-se diante dos juízes. Chorou. Disse que estava profundamente arrependido e que não sabia o que estava dizendo quando dissera aquelas coisas, que tinha sido cegado pelo demônio. A sentença foi comutada. Não mais prisão perpétua, mas confinamento em Montereale. Devia usar sobre a roupa um hábito com uma cruz, sinal visível da sua infâmia. Tinha proibição de deixar a aldeia, proibição de mencionar suas ideias. Voltou para Montereale e foi nomeado administrador da paróquia. Aqui está o detalhe que para o tempo, aquela cruz sobre a roupa. Menóquio a usava, mas por baixo da roupa. Quando o capelão da aldeia perguntou por quê, ele respondeu: quando usava-o abertamente, os homens se recusavam a conversar e discutir comigo. É uma imagem que concentra tudo. Um homem condenado por pensar em voz alta, que esconde o sinal visível da sua condenação para não perder o direito de continuar sendo quem é. Alguém que discute, que pergunta, que busca as coisas grandes. Ele aceita a humilhação, mas não aceita o silêncio. Passaram 15 anos. 15 anos. Pensa no que você era há 15 anos. No quanto você mudou, ou não mudou no que realmente importa. Menóquio não mudou. E isso vai custar tudo. Nesses 15 anos, Menóquio foi reintegrado à comunidade. Voltou a ser camerário da paróquia. Alugou um novo moinho com o filho. Foi representante da vizinhança em eleições locais. Exerceu várias profissões: marceneiro, hospedeiro, professor de ábaco, professor de leitura e escrita para crianças, tocador de violão nas festas. Um homem que tentava, com as ferramentas que tinha, continuar vivendo. Mas o capelão da aldeia notou algo. Esse tal Menóquio tem certos humores, disse ele ao inquisidor. Quando vê a lua, as estrelas, outros planetas e ouve o trovão ou qualquer outra coisa, imediatamente quer dizer o que pensa. E logo citava a opinião da maioria, como se dissesse que todos sabem mais do que ele sozinho. Era a amarga consciência do próprio isolamento. Um homem que pensava coisas que não podia dizer e que, quando se permitia dizer, era imediatamente enquadrado de volta. Em 1596, num carnaval em Udine, Menóquio encontrou na praça um homem chamado Lunardo Simon e começou a conversar. Falou que não acreditava no Evangelho, que Nossa Senhora não era virgem, que Cristo não era Deus no sentido que a Igreja pregava, o mesmo Menóquio de sempre. Simon depois o denunciou à Inquisição. 2 anos se passaram sem ação, mas em 1598 alguém revisou os arquivos e percebeu que Menóquio e Domênico Scandella eram a mesma pessoa. A máquina do Santo Ofício foi acionada novamente. O segundo interrogatório, em julho de 1599, encontrou um homem de 67 anos. Eductus e carceribus quidam senex. Tirado da prisão um velho, anotou o escrivão. Magro, cabelos brancos, barba grisalha, sempre vestido como moleiro, túnica e gorro cinza claro. Tentou ser cauteloso. Disse fantasias. Disse, não me lembro. Mas quando pressionado, não conseguia mentir. Meus senhores, eu realmente acredito nisso. E continuava. Deus é todas as coisas. O Evangelho foi escrito por padres e frades. Cristo não era filho de Deus num sentido diferente do que somos todos filhos de Deus. O mesmo Menóquio. Irredutivelmente o mesmo. Numa carta escrita durante o processo, uma súplica para sensibilizar os juízes, ele diz uma coisa que parte o coração. Se eu tivesse morrido há 15 anos, eles estariam livres de problemas com este pobre desgraçado. Ele sabia o que estava por vir. Tinha confessado ao judeu convertido Simon que sabia que morreria por causa disso. Mas não queria fugir. Um amigo tinha se responsabilizado por ele anos antes, comprometendo-se a pagar 200 ducados em caso de fuga, e Menóquio não queria trair essa confiança. Senão já teria fugido para Genebra, disse. E ficou, esperando.
Em agosto de 1599, Menóquio foi condenado à morte. O inquisidor friulano hesitou. Talvez por clemência, talvez por medo de transformar o velho moleiro em mártir. Roma interveio. A resposta do cardeal de Santa Severina, em nome da Congregação do Santo Ofício, foi terminante. Proceda com a diligência que a importância do caso exige. E mais, esse era o desejo expresso por sua santidade, o Papa em pessoa. Clemente VIII. Ginsburg então revela uma coincidência que parece impossível, mas é factual. Naqueles exatos meses, em Roma, se concluía o processo contra Giordano Bruno, o filósofo dominicano que dizia que o universo era infinito, que havia inúmeros outros mundos habitados, que a Terra não era o centro de nada. Queimado em fevereiro de 1600, na Campo dei Fiori, em Roma. A mesma máquina, a mesma lógica. Um moleiro do Friuli e um filósofo de Nola, destruídos pela mesma força, no mesmo momento histórico. A dupla batalha que Ginsburg descreve. Para cima, contra os intelectuais que questionavam a cosmologia cristã com argumentos filosóficos. Para baixo, contra os camponeses que pensavam por conta própria, sem precisar de argumentos filosóficos, apenas com o crivo da experiência cotidiana. Menóquio foi executado pouco depois. Não sabemos a data exata. Não sabemos se foi queimado em público ou executado em segredo. Não há registro oficial. Um único depoimento, de julho de 1601, menciona que alguém esteve em Pordenone logo após ser justiçado pelo Santo Ofício Us Candela e encontrou uma taverneira que falou sobre isso. Assim o livro termina para Menóquio. Numa fala de terceira mão, numa menção casual numa taberna, numa lacuna que o arquivo da repressão não preencheu. Esse apagamento não é acidente, é parte do projeto. A cultura que Menóquio representava, aquela camada oral, popular, camponesa, que existia por baixo da cultura oficial sem nunca ter sido escrita, foi sistematicamente destruída durante a Contra-Reforma. O que chegou até nós, chegou por acidente, pelos arquivos da própria repressão que tentou silenciá-la. Conhecemos Menóquio porque a Inquisição o processou. Se ela tivesse ignorado um velho moleiro do Friuli, não saberíamos que ele existiu. Voltamos ao começo. Àquela ferida silenciosa que muita gente carrega. Menóquio não era um herói de filme. Era um homem cheio de contradições, que prometia calar-se e não conseguia, que pedia misericórdia e continuava argumentando, que escondia a cruz da infâmia para poder conversar na praça, que sabia que morreria e não fugiu porque não queria abandonar um amigo. Que disse aos filhos, se vocês quiserem viver do jeito de vocês, que tenham boa sorte. Com um misto de orgulho e solidão que só alguém muito isolado diria. E que, aos 67 anos, num segundo interrogatório, depois de 15 anos de silêncio forçado, de prisão, de humilhação pública, de família que o considerava uma ruína, ainda dizia, meus senhores, eu realmente acredito nisso. Não como heroísmo, como compulsão. Como se o pensamento fosse uma força que ele não controlava, que brotava como vermes do queijo, que existia independentemente da sua vontade de sobreviver. O que Ginsburg está nos mostrando não é apenas a história de um moleiro herético, está nos mostrando que a liberdade de pensar nunca foi universal, que ela foi, ao longo da história, um privilégio disputado, e que os que a exerceram nas margens pagaram um preço que os que estão no centro raramente conhecem. Está nos mostrando que por baixo da história oficial existiu sempre outra história, feita de cosmologias sem nome, de pensamentos sem autor, de culturas que não deixaram registro porque ninguém achou que valesse a pena registrar. E agora a pergunta que o livro deixa com você. O que você pensa que não diz? Onde você colocou a cruz por baixo da roupa para não perder o direito de conversar? Não estou falando de inquisição. Estou falando do chefe, da família, da rede social, do grupo. Quantas vezes você formou uma ideia, genuína, sua, nascida da sua experiência cotidiana como o queijo nasce do caos, e a engoliu porque o contexto não deixava? Menóquio era um homem de um tempo brutal,
que pagou o preço máximo por não conseguir engolir. Mas dentro da brutalidade do seu destino está algo que não envelheceu, a recusa de deixar que outros pensem por você. A convicção de que o seu crivo, a sua experiência, a sua leitura do mundo, o seu queijo fermentando no caos, tem valor. Mesmo que ninguém concorde, mesmo que custe caro. A cultura de Menóquio foi destruída, mas você está aqui, escutando sobre ela, 500 anos depois. Isso também é uma forma de resistência. Se este vídeo te fez pensar diferente sobre onde você guarda seus pensamentos, deixa um comentário contando. E se conhece alguém que também tem dificuldade de calar o que pensa, talvez seja a hora de recomendar este livro para essa pessoa.